militância do Missão, do MBL, como queira, e o contingente que o colocaria num primeiro turno em posição de relevância ou até num segundo turno. Bom, por enquanto, o que as pesquisas estão dizendo em 2026 até agora? Um dígito. 4, 6, 8 até de Renan Santos nas pesquisas. Como pular para 2 dígitos? Como sair da bolha, fazer o eleitor e eleitora te colocar num eventual segundo turno? Essa é a discussão que eu tenho com o meu time, porque basicamente se eu chegar a 2 dígitos, eu estou completamente no jogo para ir pro segundo turno. Há agora, ainda mais depois dos recentes escândalos envolvendo o Flávio Bolsonaro, a ideia de que os Bolsonaro, né, através do Flávio, não podem vencer o Lula no segundo turno. Inclusive vazou, através de uma concorrente de vocês, um tracking de um instituto. Não é bom ficar citando institutos, eles ficam bravos quando eu falo de trackings, mas mostrando o Lula no segundo turno 7 pontos à frente do Flávio. Isso se torna uma quase impossibilidade, portanto aquele efeito manada que eles querem ter, avisando, nem adianta votar em quem tá em terceiro, em quem tá em quarto, me põe no segundo turno que eu ganho, já não dá pra fazer. Ou seja, o Flávio é uma certeza de derrota pro Lula. Portanto, aquele que estiver em terceiro mostrando viabilidade, tem grandes chances de ir pro segundo turno. E hoje eu tô na melhor posição para isso. A principal pesquisa, eu posso defender isso aqui para vocês, é a Atlas. E por que a Atlas? Porque ela faz a coleta digital, é o método mais moderno de coleta hoje. E eles acertaram as eleições mais difíceis de se acertar no mundo hoje. Acertaram a Hungria é um regime fechado. Elas conseguiram acertaram a Argentina, acertaram o Chile, acertaram os Estados Unidos. E ela tá fazendo coleta agora, inclusive. E a Atlas me coloca confortavelmente na terceira posição, sempre uma trajetória de subida. Espero que eu suba agora na próxima que vai sair. E aí eu conseguindo, e esse é o meu plano, até o início das eleições bater 10%, indo até os debates, eu acho que eu começaria a fazer alguma baguncinha para ir para o segundo turno. Participa dos debates, isso é um compromisso. Estou convidado. Agora, vocês devem ter visto que o nosso querido Flávio não quer que eu vá, né? Você está se colocando aí nos debates, é claro, mas o Flávio Bolsonaro colocou essa impedimento. Esse limite, se você for para os debates, Flávio Bolsonaro não irá. Por quê? O que tem aí nos bastidores? É medo. O Flávio não é um sujeito muito inteligente. O Flávio tem um histórico muito ruim, né? Enquanto eu estava caminhando a pé até Brasília para derrubar Dilma Rousseff, o Flávio estava fazendo, vamos dizer, vamos colocar aqui, ele estava recebendo doações dos seus próprios funcionários, né, através de um amigo dele, Queiroz. Não tinha nada de errado nisso, apenas eram doações, eles eram muito generosos, davam 80% do salário para ele, e ele cuidava de pegar esse salário em dinheiro, levava para a loja da Copenhagen dele e comprava muitos chocolates ali, e aí a contabilidade era bem administrada nesses termos. Então, é um cara que, assim, tem um histórico muito podre. O que saiu agora recentemente dele mostra uma relação muito próxima dele com o Vorcaro. Ninguém financia um filme B, vamos falar a verdade, aquele filme que estão fazendo do pai dele, é um filme B, com 134 milhões, desculpa. Já foi demonstrado que a empresa que recebia o dinheiro, ela comprou uma casa no Texas, curiosamente habitada pelo irmão dele. Então, a gente falar que ele teria condições de me encontrar num debate, realmente é meio viagem, ele não gostaria não. Como é que você avalia essa semana que passou desse ponto de vista, da história do filme, aquela quarta-feira que chamaram no mercado financeiro de Flávio's Day, daí pra frente a coisa degringolou? Porque tem uma questão muito interessante. Na semana anterior, o governo Lula perdeu 2 pontos importantes no Congresso Nacional. O governo Lula acabou. Na semana seguinte teve a história do filme. A candidatura de Flávio acabou. É isso mesmo ou vem semana e muda tudo de novo? Não, ninguém, né, na política você morre várias vezes, né? É uma arte incrível de nunca sucumbir de verdade. Eu não achava que a derrota do Lula fosse uma derrota que o afetaria em termos eleitorais. Ela teria um efeito político, mostra, vamos dizer, a incapacidade dele controlar um Congresso que está rebelde, uma aliança que foi feita entre o Alexandre de Moraes e o Alcolumbre, né, o que já mostra que a própria divisão interna do STF está afetando o Lula. Mas, eleitoralmente, o eleitor do Lula não ia ser afetado por aquilo. Agora, eleitoralmente, vamos dizer, a pessoa que vota no Flávio, uma parte dela, sim. Porque uma coisa é antipetismo, outra coisa é o bolsonarismo. Todo bolsonarista é antipetista, mas nem todo antipetista é bolsonarista. E tem muitas pessoas que se apegam a uma agenda ética. Tem muitas pessoas que já estavam assim, eu vou ter que empurrar esse Flávio ladeira acima, né? E aí essas pessoas não querem mais empurrar ele ladeira acima. Então o Flávio, ele teve muitas defecções no eleitorado dele. As próximas pesquisas vão trazer eleitorado urbano, eleitorado feminino e urbano. As pessoas com um pouco mais de escolaridade, essas pessoas vão pular fora do Flávio. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Quem é o seu eleitorado? Qual o perfil dos seus eleitores? Bom, eu espero que seja
todos os brasileiros, né, todas as pessoas nascidas em território brasileiro aptas a votar. Mas hoje, né, se eu vou colocar assim, quem hoje está, vamos dizer, apoiando a pré-candidatura, que hoje está militando, são pessoas mais jovens, especialmente até seus 33, 34 anos, em todo o território nacional. E aí a divisão geográfica é uma primeira coisa que eu consegui quebrar na tal da polarização. Que no fundo, quando a gente fala em polarização no Brasil, a gente está falando muito de um recorte norte-sul. Todo mundo fala de que é ideológico, no fundo é um recorte norte-sul. E eu tenho muitos seguidores no norte, muitos seguidores no sul. Quando eu falo norte, eu incluo o nordeste. E isso é a primeira divisão, a primeira diferença, que a gente invade o eleitorado do Lula e invade o eleitorado dos Bolsonaro. A segunda coisa, o eleitor ele é um pouco mais masculino que feminino. Foi bem mais masculino antes. Eu estava com uma proporção bem, vamos colocar, desproporcional. Agora está começando a equilibrar, especialmente porque as pessoas que vão começar a me acompanhar a partir dos 30, 35 anos de idade, a taxa de mulheres inclusas nisso aí é bem maior. Então a gente começa a equilibrar isso. Mas seria isso. A gente está falando então de um millennial urbano até esse momento. Mais ou menos. É um zillennial urbano. Zillennial urbano. Por quais caminhos o Renan Santos vai bater na porta dessas pessoas que não fazem parte hoje, maio, né? A partir de hoje, dessa configuração desse perfil? A real, eu não vou mudar nada. Porque a mensagem, se eu apresentar, e eu já fiz esse teste, se eu apresentar a minha mensagem com o rosto de um político conhecido que essa pessoa gosta, ela vai falar, nossa, tá perfeita a mensagem. A questão toda é que as pessoas não me conhecem, eu sou mais desconhecido dentre todos, e há uma questão, as pessoas mais velhas já estão mais apegadas à polarização do que as mais novas. A polarização responde a um modelo de pensar política que todo mundo 40 a mais tem, não só no Brasil, mas no mundo todo. Você tem uma clivagem conservador, progressista, nos Estados Unidos, tinha na Inglaterra, no mundo todo tinha esse desenho. Um desenho que vem muito do lado do período da Guerra Fria. Invadir vamos dizer, esse espírito dessa pessoa é demonstrar pra ela que, por exemplo, já que se eu for buscar um eleitor que é antipetista, é demonstrar que eu sou antipetista. Hoje ele não acredita, hoje ele acredita, não, Flávio, porque ele é da família do Bolsonaro, ele é o inimigo natural do PT. Só que se eu mostro, assim, com os mais jovens, não, tem o Renan é viável. Aí ele começa a me dar espaço. Eu tenho que crescer com o público que eu tenho, pro mais velho olhar e falar, não, esse cara eu vou dar uma chance. Mas aí tem uma questão que é até